Está entrando no ar o Consciência Maçônica Podcast, com a apresentação Márcio Marcos e José Dias. Fala galera consciente, sejam todos bem-vindos ao Consciência Maçônica Podcast, o podcast mais consciente do Brasil. Eu, José Dias Júnior, e ao meu lado, nosso também host, Márcio André Rodrigues Marcos. Estamos aqui na Tela VIP Digital Studios, trazendo para você mais um episódio do Consciência Maçônica. Tô sentindo cheiro de cozinha boa, hein? Hoje tá mesmo aqui no estúdio. Daqui a pouco tem curiosidade vindo aí. Pessoal, siga a gente aí no TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, Google Podcast e todas as plataformas digitais que você pode aí acessar o Consciência Maçônica. É importante lembrar que todos nós somos filiados em lojas do Grande Oriente do Brasil. Porém, esse podcast não representa a opinião de nenhuma obediência ou potência maçônica, senão dos apresentadores e convidados. Sendo assim, vamos que vamos, meu povo. Temos agora aquele merchanzinho básico de todos aqueles que nos apoiam, né? Então, coloca aí, produção, merchanzinho. A Chipsol Energia Solar é a empresa que há 10 anos vem trazendo tecnologia e proporcionando economia e sustentabilidade aos nossos clientes, reduzindo sua conta de energia em até 95%. A Chipsol oferece serviços completos, seja em residência, comércio, rural ou empresa, gerando energia para você e seu negócio. Não perca tempo e solicite agora mesmo um orçamento. Acesse www.chipsol.com.br ou ligue DDD 13 981 55 22 22. Meus irmãos, chega aquela época que a vista já começa a dar uma puxadinha assim, a sessão já não dá para ler muito bem os manuais, e aí como é que fica? É chamada vista cansada, né? Ah, põe cansada mesmo, viu? E o Márcio falou no último programa, vocês lembram, que não precisa nem estar numa idade tão avançada. Então, meus irmãos, para você, assim como eu, que precisa de um óculos de qualidade, quer enxergar bem e quer procurar um local que tem isso como missão, que é uma qualidade com preço justo e perfeito, procure a Santista Class Óptica, que fica ali, ó, na Avenida Ana Costa, número 225. São 94 anos de excelência na fabricação de lentes e armações dos mais variados modelos e marcas. A Santista Class Óptica, elas saem com os óculos com preços justos e perfeitos e o telefone é 13-3233-5483. 13-3233-5483. Então, nosso irmão Márcio lá também, que pode te atender. Procure lá, tá bom? Apoie também os nossos patrocinadores e lembrando que nós gravamos aqui na Tela VIP Digital. Se você tem um projeto audiovisual ou quer fazer um marketing para sua marca, procure no www.telavip.com.br e você pode aí cotar como você pode fazer o seu sonho audiovisual virar realidade. Quer ganhar alguns mimos maçônicos, como aquele adesivo do bode do asfalto, ou as estatuetas maçônicas que nós temos colocado, livros, canecas do Consciência Maçônica e afins? Entra no nosso site www.conscienciamaçonica.com e aí participa do nosso concurso cultural, tá bom? Vamos lá, pessoal. Márcio. E abraços, temos hoje? Vamos fazer o nosso momento Planeta Xuxa, hein? Sempre. Um abraço pro meu pai, pra minha mãe, para todo mundo. Brincadeira. Quem nós vamos mandar um abraço hoje, Márcio? Eu quero mandar um abraço especial hoje para os nossos grão-mestre geral do GOB e grão-mestre geral adjunto, nossos irmãos Múcio e Ademir, que estão em final de mandato. Agora em junho temos posse dos novos grão-mestres também em Brasília. Ademir, queremos você aqui, hein? Já convidei o Ademir. Quando eu encontrei ele lá no Rio de Janeiro, falei para ele: Ademir, quero você lá no nosso podcast. Ele falou que vai vir. Aí sim. Então temos aí um agradecimento e um abraço muito especial ao nosso soberano Múcio, ao sapientíssimo irmão Ademir. Aliás, o soberano Múcio virá aqui na Baixada em março. Quem sabe a gente não faz um aí com o nosso irmão Múcio. É verdade. Vamos falar com os nossos irmãos da comunicação do GOB, irmão Chapeta, para
trazer o Múcio e o Ademir aqui. Então, um grande abraço a todos eles, Dias. Eu queria mandar um abraço também para o nosso irmão Reinaldo Coelho, que recentemente, Márcio, assumiu o capítulo Rosa Cruz Sanctum Crucis, que é ligado à minha loja, do grau 18 do Supremo Conselho Adoeramita do Brasil. Então, Reinaldo, obrigado aí por todos os esforços e levantar o nosso rito aqui na Baixada Santista. Você escolheu, você votou e agora vamos apresentar o tema de hoje. Conta pra gente, Márcio, que cheiro é esse? Rapaz, acho que tá vindo coisa de qualidade aí, hein? E pelo tamanho dos apresentadores, a gente vê que a gente gosta de comida, né? Não precisa falar, não precisa nem ser muito adivinho para poder chegar a essa conclusão. Faltou um fogão aqui. Né? Exatamente. Pena que não cabe no nosso estúdio, né? Mas nós estamos recebendo aqui com muita alegria hoje o nosso irmão Pietro, da loja Monteiro Lobato, número 886, das grandes lojas do estado de São Paulo. Nosso irmão Pietro, que todos conhecem, ou quem não conhece agora vai conhecer ainda mais desse programa, foi o vencedor do programa Masterchef Mais no final do ano de 2022. Da Rede Bandeirante. Da Rede Bandeirante de Televisão. E vai poder contar pra gente um pouco dessa experiência, de como é que ele chegou até o programa, como é que foi a experiência de gravar o programa e essa paixão pela culinária que ele tem, que o levou a fazer esse programa do Masterchef Mais, não é isso, Dias? É isso aí, Pietro. Acho que o pessoal da loja dele deve gostar do Ágape, hein? Vai contar isso pra gente. Vamos lá, Pietro, conta pra gente, meu irmão, como é que foi esse processo, como que foi ser parte do Masterchef Mais, se apresente, dê as suas boas-vindas e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite do José Dias, do Márcio, muito obrigado de estar aqui neste podcast que é Consciência Maçônica. E estou aqui para responder as perguntas, aí vou falar tudo desde o início que resolvi entrar aí no Masterchef. Então conta pra gente, como foi entrar, da onde veio, como foi o processo, veio de você, como foi a inscrição, né? Conta pra gente aí o participar do Masterchef Mais. Foi a primeira edição mais, não? Sim, isso é legal, né? Porque debutou já ganhando. Isso é exatamente legal. Isso. Então, o que acontece? Eu estava viajando aí, fui na casa do meu filho, lá na Holanda, né? Então, num bate-papo, de repente apareceu ele, porque eles assistem lá também o Masterchef, mas só que sempre no YouTube o dia seguinte, né? Então, né, ele estava assistindo o Masterchef e saiu aquela chamada. Entende? Inscrição para o Masterchef Mais. Você que tem mais de 60 anos e quer participar. E um dia, a minha nora, Cláudia, ela chegou assim para mim: ô sogro, por que não se inscreve? Eu falei, não, de jeito maneira, eu não tenho essa capacidade de me inscrever num reality do tipo que está acontecendo. Não tenho condições, é muito difícil isso. E ela começou a insistir. Aí eu peguei e falei, Cláudia, mas eu estou aqui na Holanda, junto com vocês, como posso pegar e me inscrever lá no Brasil e tudo? E ela pegou e falou assim, não, mas é tudo online, vai lá no site, se inscreve tudo. Eu falei, ótimo. Mas lá tá dizendo que eu tenho que fazer um prato. E aí, que prato eu vou fazer aqui na Holanda, pô? E ela pegou e virou para mim, faz uma coisa que os teus netos adoram, lasanha. Né? Aí eu falei, tá bom, então vamos ver, vou ver primeiro se eu acho os produtos. Bom, já comecei a apanhar porque a farinha lá tem numeração diferente daqui do Brasil, né? Tem 0, 0, 0, 3, 0, 4 zeros, começa com tudo isso, né? Primeira coisa. E então outra você fez o teu vídeo de inscrição ainda lá na Holanda? Lá, foi ela que gravou, a minha nora toda, ela gravou lá. Interessante. E no vídeo de inscrição você tinha que mandar você executando um prato, realizando executando um prato, só tinha 15 minutos, então teve muitas preparações que não aparecem. Tá? Porque uma lasanha não se faz assim, leva uma tarde inteira e tudo. Pô. Aí eu comecei a apanhar no supermercado e tudo, eu falei, eu não sei, eu não vou me inscrever porque eu não sei o que eu vou fazer com a lasanha. Aí ela, olhando, falou assim, faz alguma coisa diferente. Aí, qual coisa diferente? Aí eu olhei assim, eu falei assim, dá uma olhada nesse salmão defumado, barato para eles, né? Para nós não. Tudo em euro, né? Barato para eles. Tá barato, não sei o quê. Eu falei assim, quer saber o seguinte? Eu vou fazer com salmão, pô. Eu falei assim, tudo bem, porque eu tenho que gravar primeiro para depois me inscrever, pô. Se der errado,
acabou, né? Tudo bem, cheguei... Mas era um prato que você já tinha feito? Na tua experiência de culinária, não? Lasanha, sim. Ah, o salmão não, né? Porque é o seguinte, entendi. você faz uma lasanha com um determinado recheio, você não sabe o que vai sair. Mas mesmo isso, mesmo que saia ruim, eles não estão sabendo lá. Está Claro, sendo claro. filmado e tudo. Faz cara de que tá bom e tá Faz- valendo. Não tem cheiro na televisão, Não, no vídeo, não tem né? Então cheiro. não tem como- E esse foi um dos problemas com o salmão defumado. Ele era forte lá. Tem uma defumação um pouco mais forte. Aí, pensando, poxa, como que eu posso inibir isso? Eu falei, eu vou fazer com ricota e com espinafre. E só uma pequena camada de salmão, que a ricota anula um pouco o sabor lá do salmão, né? E fiz tudo, inclusive acabamos comendo lá e a Cláudia falou, sogro, tá perfeito. Tá bom, então vamos lá. E foi assim que começou. E quando retornei aqui para o Brasil com a minha esposa, Vera, né? Passou uma semana e eles entraram em contato. Eu falei, ué, o que foi, né? Aí pegaram e falaram assim, olha, é o seguinte, nós vamos tal dia, tal hora, nós vamos fazer uma gravação com você cozinhando na tua casa. Ah, primeiro eles foram na tua casa. Não, eu cozinhando na minha casa. Então o que acontece? Eu tinha que fazer o prato para eles. Mas tudo, como era ainda a parte da pandemia, eu tinha que filmar, né? Então, aí eles falaram comigo, ó, você vai ter 20 minutos para fazer um prato. Eu falei, meu Deus, 20 minutos para fazer um prato. Então, aí eu pensei alguma coisa um pouco mais rápida, que eu tenho mais facilidade lá de fazer uma massa mesmo em casa. Então, eu fiz um espaguete. A tua especialidade é mais massas, Pietro? Massas. É massas. Massas e carnes. Massas e carnes. Carnes. Sempre foi algo que você, dentro ali da culinária, sempre que foi o ramo que você mais gostou, o segmento. Sempre foi esse, inclusive na parte lá de carnes. O meu primo, ele fazia churrasco lá para alguma entidade, alguma coisa. Pietro, então vem me ajudar. chamava pra ajudar. Aí eu quando entrava lá para fazer as carnes, ele caía fora. O meu primo Mateu. Colocava para ajudar e escravizava. Exatamente. Aí o que acontece? Aí eu falei, com quem esse espaguete? Eu vou colocar um molho vermelho. Eu falei, eu vou fazer então um espaguete com frutos do mar, né? Então fiz tudo, deixei tudo preparado. Eles ficaram conversando comigo 1h30. Me deram só 20 minutos para fazer. Nesses 20 minutos eu já estava com o macarrão quase pronto, eu já estava com os frutos do mar já temperados, já salteados, essas coisas todas. E aí deu 15 minutos lá para eles e tudo. Ah, agora eu quero ver você comer. Eu falei, legal, pô, quer ver? Eu vou comer com todo prazer. Uma delícia. Eles não levam nenhuma pessoa para provar o que você fez? Não. Para fazer uma avaliação? Talvez a inscrição dele tenha sido um processo um pouco diferente, porque o que ele falou foi durante a pandemia, né? Sim. Eu acho que bem talvez isso foi ao longo dos anos de pandemia. Isso, eles estavam evitando exatamente. talvez esse contato um pouco mais próximo. Isso. Imagino, suponho, né? Também. Aí eles pegaram e falaram assim, ó, agora aguarda que se você passar nessa rodada, aí vão te chamar para conversar com uma psicóloga, né? E passou um tempo lá com coisa assim, de repente uma ligação, falou assim, olha, tal dia você vai conversar com a psicóloga. Então passei segunda fase. E conversando com a psicóloga lá, coisa assim, eu virei para ela e falei assim, eu sou louco. Ela, como assim louco? De estar participando desse programa, eu sou louco, pô. Não tem uma... Aliás, dizem que quem faz programa de televisão tem um pouquinho de loucura, né? Dizem isso no meio artístico, né? Também, já ouvi falar disso também. Tomara que não fale isso de quem faz programa de YouTube, né? Exatamente. E aí depois mais um tempo passou e foi indo até que um dia pegaram e chamaram e era ali que nós tínhamos que preparar um prato para os jurados para ver se ganhasse o avental ou não. Então, o que acontece? Aí já lá na sede da Bandeirante. Trocou de avental, Não na de sede bloco, da Bandeirante, é nos estúdios Veracruz de gravação. São Bernardo. Tá, É lá, ali que é a legal. gravação lá. Tá, entendi. E aí eles pediram 3 pratos e desses 3 pratos um dia antes eles escolheram.
Eles escolheram um. Falaram assim, ó, amanhã tu vai fazer esse prato. Eu entendi. Eu escolhi os 2 primeiros, que eram os mais fáceis. O último eu peguei, eu coloquei que era um risoto de frutos do mar, né? E eu nunca tinha feito risoto. Já tinha feito risotos Mas com não de frutos do mar, certo. nunca. E outra, risoto é um prato difícil. Porque é o seguinte, você acabou de fazer, você tem que comer. Senão ele vira o quê? Ele vira uma papa meio dura. Duro. Ele não fica legal. O risoto é fazer na tua frente e colocar e comer. Enquanto estiver quente, porque começou a esfriar também, já vai ficando... Acabou. Tem uma expressão que eu vi uma vez um chefe de cozinha falar que o risoto é um prato que você não pode esperar, né? Não. Você tem que fazer e comer, né? E comer imediatamente. Não pode ficar esperando, Não, né? não. Por isso Você que muito... espera o risoto, não o risoto. É exatamente isso. Não o risoto te espera exatamente o consumidor. isso. É que tem até alguns restaurantes que eles faziam na tua frente o risoto. Eles terminavam um prato na tua frente lá para fazer, né? E eu falei, tá bom. Aí você fez o risoto de frutos do mar. Isso. Aí o que acontece? Lá apareceram os 20 melhores. Os 20 melhores, né? Então eu era um dos 20 e desses 20 iam ser escolhidos 8. Tá. Então, o que acontece? Foram feitos em 4 etapas, cada etapa 5 participantes, e eu fui um dos últimos, lá, os 5 últimos. Aí vem, deu, não deu, não sei o quê, aquele negócio, comecei a ficar meio assustado, né? Foi aí que entrou, inclusive aí começou a gravação, o primeiro episódio é exatamente esse, né? Que apresentei e hoje estava assim, ó. No primeiro episódio era você contra mais 4, é isso? Concorrentes ou não? Não, eu contra 20. Você contra mais 20 concorrentes. Eles gravaram de 5 em 5. Eles gravaram de 5 em 5. Até para o pessoal entender melhor. E muitos deles não ficavam lá no camarim mais. Certo. Assim que eles participavam, eles iam embora. E não respondiam se eles tinham entrado ou não. Se tinham sido aprovados ou não. Então, o que acontece? Nós, os últimos, nós não sabíamos quanto que tinham sido aceitos. Entendi. E quanto tinham sido reprovados. Não sabíamos absolutamente de nada. Bom, estamos lá fazendo lá as coisas lá, e aí a Ana Paula Padrão chegou lá toda... lá mostrou para nós a cozinha aqui que vocês têm que fazer tudo. Beleza, pô. Estamos lá fazendo o prato. Só que fazendo o prato é nervosismo. Começa a esquecer de tudo. O velho já esquece. Imagine lá ainda com pressão. E você foge da rotina. Você está num local estranho, não é a sua cozinha, com outros concorrentes. Tem todo esse ambiente, né? 12 câmeras voltadas em cima de você. Luz, tudo. Olha, inclusive até a minha esposa e o meu filho, eles estavam lá vendo, né? E... É permitido que os familiares vejam a gravação? Sim, 3 familiares lá. Tá. Então, minha esposa Vera, o meu filho Pietro e a minha filha Milena foi lá, foi fazer o teste de Covid e deu positivo, abriu fora. Abriu fora. E aí o que acontece? Eu fazendo o meu prato, aí eu fui o terceiro a ser chamado. Só que é o seguinte, na hora que eu estava saindo, saiu um dos candidatos. Então, desses 5, eu sei quem foi classificado. Porque eles estavam lá, eu estava junto, entende? Então, saiu uma que foi classificada, a Beth, que é de Minas, né? Aí o que acontece? Eu tinha feito já o meu prato e a Ana Paula falou para mim, você tem 5 minutos depois lá para terminar. 5 minutos é requentar o prato. Eu estava com o meu prato lá pronto e saiu a Beth e as filhas da Beth começaram a batucar, não sei o que, com a Ana Paula e eu olhando para o prato e o prato lá... Esfriando. Aí tem uma hora que eu falo baixo lá, eu falei, Ana Paula, pelo amor de Deus, olha, eu não vou entrar por causa que não tem condições o meu prato. Tá bom. Aí abriram, tá ok. Aí eu fui, tem que esperar que tinha mais um lá fazendo, né, a apresentação do prato. Era o Flávio. E aí o Flávio lá batendo papo, eu ouvia batendo papo, uma coisa assim, e eu olhando. Foram 20 minutos de espera. E aí eu peguei, já estava com a consciência, não é a consciência maçônica, mas já estava com a minha consciência bastante dizendo, não vou entrar. Não vou entrar mesmo, porque eu olhei tudo.
Só que tem o seguinte, quando eu fiz o carrinho, que lá entra com o carrinho, Sim. eu não sei que me deu na telha de pegar a água do cozimento, que é lá do risoto, que tinha sobrado um pouco, tá? Aham. O caldo. Sim. Aí o que acontece? Eu coloquei no carrinho. Então, tinha um negócio que eu coloquei no carrinho. Quando eu entrei, que eles chegaram lá para mim, bom, Pietro, você tem 5 minutos aí para terminar teu prato e tudo. Eu olhei para aquela água, imediatamente peguei a panela do risoto já pronto no prato, coloquei de volta na panela lá, peguei aquela água, joguei, deixei, entende? Ferveu um pouco lá, dei uma misturada, coloquei, aí eu ia pegar o queijo parmesão, ia jogar, eu olhei e olhei para a cara de quem? Do Jacan. O Jacan olhando assim para mim. Aí eu peguei, eu falei, não vou colocar isso aqui não. E tá aqui meu prato. Os jurados ficam acompanhando ali enquanto você está fazendo Eles ficam com uma certa prato. distância Certo, lá, certo. acompanhando e tudo, né? E na Eles hora dão alguma dica? Não, só ficam acompanhando. a dica que me deram foi o olhar que o Jacan me Esse deu. olhar do foi Jacan dizendo, isso. não faz isso. Não faz isso, Não exatamente. pode se questionar. Aí, na hora que eu apresentei o prato assim, né? Aí vem a Helena, né? Aham. A chefe Helena, ela olha, ela faz assim, ela dá uma colherada e faz com os olhos, porque a Helena sorri com os olhos. Tá? Aham. Então, olhando assim, se os olhos dela estiver meio fechados... É porque ela não gostou. É porque ela não gostou, mas ela estava sorrindo com os olhos. Só fez assim e sorriu com os olhos. Eu falei, opa. Aí veio um outro chefe que estava substituindo o Fogaça, né? E ele pegou, ele falou, bom. E foi. Aí veio o Jacan. O Jacan, que chegou, ele falou, se você tivesse colocado aquele queijo, tá? Você estava desclassificado. Não se vai queijo parmesão em nenhum prato que tenha frutos do mar ou peixe. Interessante. Tá? Isso eu sabia? Sabia. Só que tem mania. Risoto, joga manteiga, joga queijo parmesão e É dá, quase né? um piloto automático. É uma coisa automática mesmo, automática. Só que Mas para os chefes de cozinha é algo que não pode acontecer. não pode Por acontecer. ser de frutos do mar. Por vamos dizer. ser de frutos do mar. Frutos do mar não vai. O que vai em frutos do mar que eu fiz recentemente em casa e tudo, é pegar o pão italiano endurecido, ralar ele e saltear com azeite e alho. Esse pão ralado vira como se fosse uma farofa de pão italiano. E pega aquilo lá, aí sim você joga num prato de frutos do mar, né? Isso se quer que é bom. Mas aí me deram o avental, saí todo contente, mostrei para minha esposa, para o meu filho lá, a emoção foi, olha, simplesmente tinha umas lágrimas teimosas saindo do meu olho de emoção, né? E aquele pensamento, pensei logo na minha nora. Minha nora, pô, aí, ó, consegui entrar por tua causa. Pô. Ela foi a grande mola propulsora Foi. para você participar do programa. Foi, né? foi. Legal. Aí lá dentro é o seguinte, tem uma Como coisa... é que foi a experiência lá depois dos programas, na sequência, a gravação? Foi uma experiência legal? Foi Você uma sentia experiência bem? ótima. Você depois, com o tempo, você conseguiu fazer mais facilmente os pratos Não. por entender o ambiente? Como é que era? Não. Ou sempre foi aquela adrenalina do começo ao fim? Sempre é aquela adrenalina, porque a cada episódio é diferente, completamente lá diferente. A gente quer saber a história do bolo de ameixa, hein? Essa história rendeu aí na internet que eu acompanhei no dia. Conta pra gente a história do bolo de ameixa. Foi a única eliminação que eu participei, né? A única eliminação. E na hora que pegaram, eu já tinha avisado todo mundo. Se tiver doce, eu tô fora. Eu não sei fazer doce. Continuo não sabendo fazer doce. Aham. Aí pegaram quando a Ana Paula, não sei o quê, aqueles que de hoje na eliminação vai ser bastante doce. Uma coisa doce. Aí eu já pensei, ferrou. Para não falar outra palavra. Tô desqualificado. Já estou desqualificado. Porque eu não sei nem o que eu... Como faço o bolo. O bolo Mas não sei. eu já assisti o programa, eu vejo que cada um dos competidores às vezes tem uma habilidade em alguma
alguns são melhores em bolo, em doce, Exatamente em carne e isso. massa como você. Então, acho que esse é o Exatamente. grande desafio do programa, né? É você Exatamente testar a foi sua isso. Sair da zona habilidade, de sair da zona de conforto, né? conforto, né? Exatamente foi isso que aconteceu. Tem o outro participante, o Sérgio, que ele é bastante estudioso, ele é um excelente cozinheiro, ele foi para a final em dupla contra mim. Aham. Tá? Tem o que foi junto comigo, o Astro Bolha. O Astro Bolha é um confeiteiro de primeira. Eu Sim. ganhei dele, só ganhei dele por um motivo só, no bolo. Porque não sei por que ele foi mexer o bolo de um lugar para outro. Então o bolo ficou todo torto, com a mão na massa, assim. Inclusive aparece ele foi lamber, assim, aparece a cara dele toda suja. Mas aí na hora o Sérgio me ajudou. Pegou e falou assim, ó, coloca tantos ovos, tanto de farinha, tanto não sei o quê. Eu fui fazer, errei. Errei o quê? Justamente na hora de fazer o chantilly. Aí eu errei, eu falei assim, eu não tenho mais açúcar, não tem como fazer, né? E outra coisa, eu já peguei as ameixas, já peguei um vinho, um vinho português, que coloquei elas para ferver, para dar um caldo gostoso, né? Só para quem não viu o programa, o bolo de ameixa foi algo que eles determinaram ou era um bolo e você escolhia qual tipo de... Ou era assim, bolo de ameixa? Quem determinava era sempre quem ganhou a primeira. Então, a primeira é lá. Quem ganhou... então, participante que ganhou isso, escolheu. Isso, ela chegou. A número 1, quem é? Vou dar para fulano. Dividia os pratos entre os participantes. Isso. Então, quando chegou, aí para mim, aí eu peguei, eu olhei, eu falei assim, e aí? Você pode escolher agora. Os outros dois eu nunca tinha visto na minha vida, né? Que era de milho, ele de fala milho, isso alguma no coisa. episódio, que nunca tinha visto. Não, nunca. Aí eu falei assim, eu vou arriscar com esse outro molho, o bolo de ameixa, né? E aí o que acontece? Eu tenho um pouco a memória fotográfica para enfeite de bolos ou de pratos, essas coisas, né? Eu tentei reproduzir o máximo possível. Quando estava fazendo, era com doce de leite. E tinha lá a lata de doce de leite, e eu falei assim, não, eu peguei lá leite, 2 latas de leite condensado, enfiei na panela de pressão lá, eu falei, 40 minutos isso fica pronto. Entende? Tinha 1 hora para fazer. E outra coisa foi o chantilly, o Sérgio me emprestou um pouco de açúcar e uma outra pessoa lá também, porque os saquinhos eram todos lá de 200 gramas, né? Então alguns pegaram um pouco a mais e acabaram me emprestando, então saiu o chantilly bom. Saiu bom. Tentei fazer o máximo possível lá desse jeito. E outra coisa que eles gostaram, a primeira coisa que o Fogaça pegou falou, o doce de leite, ele é qual? Eu falei assim, não, eu fiz o doce de leite. Bom. Porque é o seguinte, se você não fizer, se você fizer, eles te elogiam muito. Agora, se você utilizar coisa já pronta, para, por exemplo, um chantilly, tinha industrializado, tinha chantilly, podia muito bem jogar chantilly. Agora, você participou de um programa como esse, eu tenho uma curiosidade, acho que os nossos espectadores também devem ter. Muito comumente se fala, que talvez seja leigo da área da culinária, que um prato você come mais com os olhos do que propriamente o sabor. Eu não sou da área, mas eu entendo que o sabor é muito mais importante só do que a apresentação. Mas eu sei que nesse tipo de programa eles veem muito essa questão da apresentação do prato. Como é que você enxergou isso no programa e como é que você vê essa questão? A apresentação é tão mais importante assim que o sabor, ou o sabor continua sendo fundamental para um prato? A primeira coisa é a apresentação. Foi o que fez o bolo ter esse destaque, né? Que eles não acreditaram depois que... Eu até assisti de novo o episódio ontem, sabendo que nós estaríamos juntos aqui hoje. A feição do Pietro, quando ele entrega o bolo, na preocupação de que o pessoal ia gostar ou não, e depois a reação da Ana Paula, foi a Ana Paula Padrão que fez o comentário, né? Sim. Que estourou na internet, que foi, não, você é a primeira vez que você faz um bolo desse jeito? Ele é a primeira vez. Olha que eu sou jornalista, eu vou te investigar. Então eles não acreditaram pela a composição que ele fez, com chocolate meio amargo, o gosto que ele colocou. Mas pela apresentação ou pelo sabor?
Ou por pelos tudo. dois? Eles Os elogiaram dois. as duas Os coisas. dois? A Eles composição ficou muito bem. Mas isso num concurso, num programa como esse, é avaliado mais a apresentação do que o sabor? Sem apresentação, porque eu tinha que reproduzir um prato. Eles Se você colocaram, tinha que ser coloca igual. lá Entendi, que era tá. para reproduzir, tanto é que o Sérgio, por exemplo, ele tinha que fazer Floresta Negra. E Tá. Floresta Negra tem chocolate feito de um Sim, jeito. E ele sim. apresentou de um jeito que pegaram e falaram lá para ele, não está parecido, não parece um bolo da Floresta Negra, né? Então, o que acontece? Já comigo, eu reproduzi igual. Entendi. Inclusive na parte lá marmorizado, entende? Que eu fiz exatamente o chocolate meio amargo. Então eu peguei com o pincel assim, eu comecei a jogar em cima lá do chantilly, né? E ficou tipo de uma coisa marmorizada, né? E o outro tinha isso daí. Tá? E coloquei as frutas por cima, vermelhas lá, toda enfeitada. E, quer dizer, deu tempo. Mas Então, respondendo a pergunta dele, você acredita que o visual atrai? atrai. E se não tiver essa atração, talvez não chegue nem na degustação. Não. Tem um capítulo que é sobre o negócio de fazer frutos do mar, como que é? Abóbora. Tinha que fazer coisas com abóbora. Aí o que eu fiz? Pô, eu não vou fazer uma abóbora lá com frutos do mar deste tamanho, que é para 3. Então eu peguei 3 abóbora pequenas. Na hora que eu estou indo com as 3 abóboras, o Fogaça já vira para ele e fala assim, olá, dá uma olhada, ele está vindo com 3 aí, hein? Porque tem muitos que apresentam um prato e o prato praticamente mal dá para comer. Para experimentar, para dizer... Para degustar. Para degustar. E eu apresentei lá para eles 3 pratos. Aí o Fogaça, da mesma forma como ele gostou que eu fiz 3, ele olhou e ele falou, Pietro, aqui está bem ruim aqui a apresentação. Tá? E eu tinha realmente, na hora, não sabia o que fazer e tudo. Eu coloquei os tomates lá feitos, lá que eu acabei fritando, jogando assim por cima, um verde. Se olhava, feio. Agora, Pietro, Ele eu queria te falou. fazer uma pergunta, né, Dias? A gente tem curiosidade disso, principalmente em programa de reality show, né? Como é nos bastidores a participação com os outros concorrentes? É um clima legal, é um clima amistoso? Porque, assim, a gente sabe que é um programa de televisão, Tá todo tem-se mundo um disputando prêmio, a tá mesma todo mundo coisa. disputando, claro, né? Tem-se um objetivo. Mas, não, assim, eu gostaria de saber, acho que os nossos espectadores têm curiosidade, nossos ouvintes e espectadores do podcast. O ambiente entre os participantes, há muita concorrência, aquela coisa assim de, eu tenho que ganhar e não sei o quê, ou é um clima amistoso, mais leve? O que você pode falar? Foi um clima super amigável. Que legal. Até hoje eu me comunico com eles, com todos eles, tá? Foi um ajudar o outro. Inclusive, muito em legal. algumas provas, me ajudaram no bolo. Sim. Aí na prova de massas, eu já estava lá em cima e eu ajudei as pessoas. Inclusive, teve uma massa lá que eu falei, não vou colocar essa massa para eles, porque quem pegar essa massa, eu sei que vai cair fora. E os 3 jurados bateram palma na hora e falaram, Pietro, olha, você podia ter falado, vou ferrar fulano de tal dando essa massa lá para eles. Eu sabia que ele não Então, era. existe uma concorrência, mas uma concorrência sadia, vamos assim dizer, entre os participantes. Não há aquela coisa de um querer prejudicar o outro para poder ganhar o prêmio. Você não sentiu isso? Não existiu concorrência. De jeito maneira, tira essa palavra fora. O que existiu foi a pessoa fazer algo e mostrar para os jurados. Inclusive, entre nós trocávamos de ideia. Tá? Então, olha, cuidado para não colocar alho nisso daí que tu vai fazer, ou alguma coisa, entende? Então, tudo, inclusive eles falaram. Foi a primeira vez que nós temos um Masterchef e ninguém quer ferrar ninguém. Isso é legal. Isso é muito bom, né? Isso foi ótimo Isso é lá o para espírito nós. maçônico, né? Exatamente. Você levou um pouco da maçonaria Exatamente, nessa postura, isso é exatamente legal. isso. E agora, pra gente já chegando na parte final, como é que foi a final do programa? Ganhar, Você tá aí com né? Ganhar, como é que foi a experiência? Mostra esse troféu Olha que troféu lindo, bonito Brasil. aí. Olha que bonito, hein? Maravilha, hein? É. Tem uma plaquinha ali, vira assim um pouquinho, olha aí.
Masterchef mais 2022. Que legal. Exatamente. Como é que foi a final, Pietro? Conta Bom, pra a gente. final é o seguinte, aí 2 dias antes se escolhe o prato que vai fazer para a final. E eu conversando com o Astro, né? Aí ele falou para mim que tipo de doce que ele ia fazer, entendo, um pavê, lá, coisa assim. Inclusive, ele levou um dia antes, né, na véspera, experimentamos. Eu levei também o cordeiro lá para ele experimentar. Perfeito. O teu prato perfeito. na final foi qual? Foi carré de cordeiro. Carré de cordeiro. Carré de cordeiro. Tá. Tá. Nós tínhamos que fazer uma Você ceia e de o Natal. Astro, né? Que Isso, fizeram na Astro final. Boia. Aí o que acontece? Nós tínhamos que fazer uma ceia. Uma ceia não é você montar um prato. Uma ceia é você colocar em travessas e eles se servirem, ou servir eles. Esse foi uma das primeiras premissas. A segunda premissa foi o seguinte: além do prato principal, tinha que ter 3 acompanhamentos, obrigatoriamente, e mais o prato doce, tá? A sobremesa. Bom, com isso daí, o Astro chegou para mim e falou assim: Pietro, olha, eu cronometrei em casa, fiz 2 vezes, é 1h30. Com 1h30, eu me dedicando 100% a isso. Eu falei, 1h30? Nós temos 2 horas, pô. Aí o que acontece? Ele foi lá e pegou todos os ingredientes dele, lá no supermercado. Eu tinha que pegar 50 ingredientes. Muita coisa, né? Muita coisa lá. Porque eu tive que fazer o prato principal e mais 3. Sendo que na hora de pegar as coisas, eu esqueci de alguns. Eu esqueci 6 ingredientes. Nossa. O vinho, o pão italiano, uva passas, arroz. E 2 temperos lá, que não me vem na cabeça agora. E aí, como é que você saiu dessa? Como eu me saí... Qual foi a alternativa que você encontrou? Não, aí o que acontece? Na hora que eu estou pegando as coisas, tem uma hora que eu peguei 4 batatas. Peguei 4 batatas, joguei na cesta e tudo, e cheguei lá e eu peguei o arroz e tudo, coloquei na mesa, que era onde nós tínhamos todos os nossos ingredientes, que ficamos no fogão e os ingredientes atrás. Aí quando chegou, o Astro completou 1h30, eu virei para ele e eu falei assim: você faz o arroz? Não, eu vou fazer o arroz, sem problema. Aí ele foi lá na mesa: Pietro, cadê o arroz? Falei: tá aí o arroz, olha aí, tá aí. Só que aquele pacote não era de arroz que eu tinha pego. Eu peguei um pacote de farinha. Meu Deus. Porque, que nem eu falei para vocês, são tudo pacote de 200 gramas, então eles estão cheios lá. No que eu ouvi, o escrito lá, estava lá arroz, só que eu peguei, acho que do lado. Do lado. E, bom, a premissa não são 3 acompanhamentos, estamos desclassificados. Aí o que acontece? Aí olhamos para todo quanto é lado e eu falei: Astro, eu peguei 4 batatas. Vamos fazer um purê de batata. E tem queijo que eu peguei, queijo também. Tá? Então, eles adoram purê de batata com queijo. Tá? Eles chamam lá de aligô. E o Fogaça, ele é um mestre para fazer um purê com o aligô, que é puxado assim, que é a mussarela, que vem tudo. Aí eu falei assim: vamos fazer isso daí, pô. Rapidinho, ele fez rapidinho, colocou na panela de pressão e meia hora saiu no último minuto. Ou seja, as batatas te salvaram. Aí o Jacan chega assim para nós, ele falou assim mesmo. Batata vira elogio. Aí o Jacan chega para nós e falou assim mesmo: eu prefiro o purê de batata do que o arroz. Se tivesse trazido o arroz, que eu ia fazer arroz com açafrão, né? Essa foi a nossa sorte. E a outra foi o seguinte: o carré... Metade desse prêmio é do Gadu, então. Ele estava ali. Estava puxando o camão lá. Com certeza o Gadu ajudou muito, viu? Aí o que acontece? O outro que ia realmente dar pontos era o carré. Sim. É o ponto do carré. Então, o que acontece? O ponto do carré, como podia fazer? Primeiro, selar ele inteiro, são duas peças lá de carré, e depois jogar no forno. Tá? Só que quanto tempo? Não sei. Aí eu cheguei para minha filha, para o meu filho: olha, marca 10 minutos para mim. Tá? Marcou os 10 minutos.
E aí começava a minha filha, papai, dá uma olhada aí, pai, dá uma olhada no carré. Eu não aguenta, não aguenta. Bom, aí não tinha mais tempo. 2 minutos, tirei, aí peguei, coloquei, só que eu não sei como está dentro dele. Sim. Mas pelo tato da carne, Você percebe. dá para perceber, porque tem um negócio que você coloca aqui, você percebe como é que está a carne, bem passada, mal A passada. maciez dela. A maciez da carne aqui, né? Sim. Então, eu fiz assim, coloquei na carne, perfeito. Na hora de apresentar lá, Pietro, serve aí a gente, servindo. Eu peguei o carré e o que eu fiz? Eu cortei no meio. Eu falei, se o meio tiver estragado, acabou. Não adianta cortar as pontas, né? No que eu cortei no meio, que abri, Tava suculento. o Jacan virou assim e falou, Pietro, tem muitos restaurantes que não fazem o carré que você fez, pô. E aí foi o gancho para tua vitória. Foi o gancho. E aí o que acontece? Isso daí foi exatamente o que eu consegui no prato principal, um ponto a mais, mas em termos de entrada os outros conseguiram, e o outro que nós conseguimos muito foi com o pavê, porque eles queriam assim uma sobremesa natalina, e o Astro colocou as cores natalinas lá no pavê. E com isso acabamos sendo E eu vitoriosos. queria que você deixasse como conclusão aqui para as nossas mensagens finais, o que te trouxe de aprendizado nessa área de culinária a participar do programa? O que você ganhou como experiência, como conhecimento, com contatos com chefes de cozinha notáveis como Jacão, Fogaça, enfim, o que você ganhou para a tua vida pessoal, da tua vida nessa área de culinária? O que você aprendeu com a participação lá no MasterChef Mais? Márcio, você falou uma coisa certa agora, para a minha vida pessoal, porque profissional eu não almejo mais nada, não. Mas ela me trouxe muita coisa boa. Primeiro, é medir, entenda, aquilo que nós estamos fazendo tem que ter um tempo, tem que ter um jeito. Outra coisa é a participação com todos lá, conviver com as pessoas. Eu sei que porque eu tenho aí algumas sequelas lá da Covid, que às vezes eu acabo ficando nervoso, não deveria, né? Mas isso também me trouxe. Conviver no meio como se todos nós éramos irmãos. Legal, isso é bom. Tá? Então, isso Os laços de irmandade exatamente isso. Num programa te ajudaram a entender isso, né? Exatamente isso. Foi os laços. Os laços que nós criamos me lembrou muito De o ambiente de fraternidade, fraternidade, né? O ambiente de uma loja maçônica. Que maravilha, isso é legal. Isso é muito bom. Então, isso daí, esse aprendizado, eu estou levando para casa. Olha, mesmo ali, com as diferenças, né? A gente consegue junto atingir um objetivo comum. Exatamente isso. É isso. Exatamente Isso é isso. legal. Que é o que a gente prega na instituição, né? Respeitar as diferenças de pensamento, de convicções religiosas. Exatamente isso. Outra coisa é o seguinte, tempo. Nós temos um tempo para fazer uma sessão numa loja. Sim, então, respeita isso daí. Claro. Tá? Não seja aquela pessoa que você quer sempre falar, entende, quando chega a palavra bem da ordem, vou falar, sempre aparecer o Pietro como falando. Não, só acaba fala se tornando desagradável. É desagradável isso daí. E lá era também a mesma coisa, falar alguma coisa que não tinha nada que ver com aquilo lá, era desagradável. Então, aquilo lá que fez o quê? Uma união entre todos. Que legal. Então, nós vivemos realmente uma fraternidade lá. E além de tudo, você ganhou novos amigos, que você falou que tem grupo de WhatsApp exatamente dos participantes, exatamente, né? Ganhou novos amigos também, que isso é muito bom para a nossa vida. Quando for ter reunião em Santos e precisar de pessoas para experimentar essa reunião, pode nos convidar. É verdade. Consciência Você maçônica. viu que pelo tamanho dos apresentadores, a gente gosta de comer. Nossa degustação é show de bola. Olha, me parece que tem uma loja aí que vai fazer alguma coisa disso, e até me chamou para ver se eu gostaria lá de participar. Fazer mas é da Gresp, é da 15 de novembro. A gente vai. Mas tem tratado com o Pode Gob, né? mandar. A gente vai com o maior prazer. Vamos lá, com certeza. Com certeza. Dias, nós chegamos na parte final do programa. Você tem algumas mensagens finais para nós aí? É isso aí, pessoal. Você consciente, espero que tenha gostado desse programa saboroso, né? Falar de comida aqui nesse horário, eu tô te falando que eu vou sair daqui para algum lugar, viu? É um prazer enorme estar com vocês. Nós agradecemos a presença do Pietro. E uma reflexão que traz para nós é que nós, como maçons, nós não somos só membros de uma loja, mas nós estamos no mundo profano
fazendo o nosso pedacinho de construção, mostrando a nossa cara, aparecendo em programas de TV, aparecendo no YouTube, aparecendo nas nossas famílias, escolas, faculdades. E qual a impressão que você quer deixar como membro da Ordem Maçônica? O Pietro deixou um recado, deixou uma história, um legado no MasterChef+, sendo o primeiro ganhador da primeira edição para a maioridade, né, o mais 60, e é maçom, né? Olha que legal como levou a nossa Ordem Maçônica. Seja mais Pietro também na sociedade, vamos juntos levar essa história, seja um maçom consciente, com consciência maçônica. Obrigado pela participação, obrigado, Márcio, pela oportunidade. E estamos aí, se inscreva em nosso canal, youtube.com/consciência maçônica, participe do nosso site www.conscienciamaçonica.com e até a próxima. É isso aí, pessoal. Quero agradecer aqui ao Pietro pela participação no nosso programa, pela gentileza de vir aqui participar do nosso podcast. Queria te deixar um espaço para você fazer as tuas considerações finais, agradecendo a sua presença, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, Márcio, José Dias. Eu vou dizer uma coisa só. O Fogaça, no primeiro episódio que teve, não para ganhar o avental, mas quando já tínhamos os 8 lá, o Fogaça olhou para o meu braço, assim, e ele falou: respeita esse olho, é o olho que tudo vê, o olho do grande arquiteto do universo. Foi isso que me levou, talvez, a pensar, daqui ele vai me ajudar, eu vou estar consciente de ser o quê? De ter essa fraternidade com todo mundo nessa participação. Muito obrigado a vocês por esse convite aqui. Nós agradecemos, Pietro, obrigado pela tua presença. E para nossos espectadores, público do podcast Consciência Maçônica, mais um programa, mais um episódio com um assunto muito interessante, trazendo um convidado tão especial como o Pietro, que, como disse o Dias, nosso co-host, fez a diferença na sociedade, participando de um programa e levando a missão maçônica para todos os nossos ambientes da sociedade. Um grande abraço, saudações fraternais maçônicas, até o próximo programa. Tchau, tchau.